A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você já sabe do que a gente vai falar hoje. A gente está entrando em um novo patamar de conflito comercial. A retaliação da China a Trump sinaliza uma nova postura e disposição para guerra comercial. Guerra de ghee, guerra comercial. Comércio de ghee, produtos praticamente tudo em todo o mundo, todos os produtos. A decisão do presidente Xi Jinping de retaliar rapidamente as tarifas abrangentes de Donald Trump enviou ao mundo uma mensagem clara. Olha, se os Estados Unidos querem uma guerra comercial, a China está pronta para lutar. Mas a retaliação veio pesada. Pesada de quê? Pesada de tarifa. Parei. O presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas adicionais de 50% à China, isso a menos que Pequim retire uma tarifa retaliatória de 34% sobre os produtos americanos. Pois é, estamos diante aí de um momento histórico, tanto do ponto de vista geopolítico, como de mercado e negócios também. A coisa não tá legal. Então hoje bora entender como que foi essa resposta da China e quais são os riscos para a economia global. Parei. Lembrando só antes que você pode seguir a gente, sério, segue a gente aqui no Spotify, no Deezer, onde você esteja nos ouvindo, isso ajuda bastante aqui a nossa meta de trazer notícias de negócios e economia sem aquele economês chato e complicado, de verdade. Lembrando também da nossa playlist, a trilha do dia, que você encontra aqui na descrição do episódio. Inclusive, se você quiser ler mais sobre o assunto, eu vou deixar também as matérias, aí você pode clicar e ser redirecionado para o nosso site para você ler tudo na íntegra. Como a gente viu na introdução, a China mandou um recadinho aí bem, passivo-agressivo para os Estados Unidos. Se quiserem guerra comercial, eles vão ter. Basicamente foi isso. O presidente da China, Xi Jinping, resolveu responder de forma dura às tarifas impostas por Donald Trump. Isso a gente viu. Durante semanas, a China ela vinha tentando resolver a situação com calma. Calma, Calabreto. Parei de falar de Davi Brito. Aplicando apenas algumas medidas pontuais e pedindo para negociar. Mas na sexta-feira, dia 4, ela resolveu mudar de tom. O país anunciou então tarifas mais amplas, parecidas com as dos Estados Unidos, e novos controles sobre o que pode exportar. O jornal oficial do governo ainda publicou um texto dizendo que a China não tem mais esperança de chegar logo a um acordo, embora ainda esteja aberta para conversar. Essa reação chinesa assustou muito os mercados financeiros ao redor do mundo. Os investidores ficaram preocupados com uma guerra comercial longa e difícil. No domingo, dia 6, Trump piorou ainda mais a situação ao dizer que só vai negociar se o outro país aceitar acabar com o déficit comercial dos Estados Unidos. No dia seguinte, ele ameaçou novas tarifas sobre produtos da China. Wu Xinbo, professor de uma universidade lá em Xangai, explicou a postura do país. Olha só, vou abrir uma aspas dele. Se eles querem brigar, a gente vai brigar também. Depois a gente negocia, mas não tem como conversar agora, logo depois de levar um tapa na cara, fecha aspas. Pois é, e eu, quando criança, lembrando aqui do meu professor de karatê que falava pra não revidar nada. Pois é, se ele fosse chinês, a história seria outra. Bom, e isso resultou em queda nas bolsas e preocupação com a economia. A gente deve ter já ouvido falar sobre o que está rolando por aí. As bolsas de valores despencaram por causa da tensão. A Ásia teve seu pior dia desde a crise de 2008. O índice de ações chinesas em Hong Kong entrou em um mercado em baixa, que é quando as perdas passam de 20%. E o principal índice da cidade, o Hang Seng, teve, olha só, a maior queda desde 1997. Na Europa, o índice Stoxx 600 chegou a cair mais de 6% e os mercados dos Estados Unidos também mostraram sinais de turbulência. Peraí, pausa. Vamos analisar o que está acontecendo. Gente, essa escalada pode dificultar uma reunião entre os dois presidentes. Desde que voltou para a Casa Branca, Trump não conversou com Xi, olha só. E já faz tempo que um presidente americano ficou tanto tempo sem falar com um líder chinês depois que assumiu o cargo. Craig Singleton, de uma fundação independente lá dos Estados Unidos, disse assim, olha só, abre aspas. Xi e Trump estão presos entre a pressão e o orgulho. E pode parecer que é apenas o caso de dois jovens com idade avançada brigando por poder, mas o problema é que se Xi demorar demais para negociar, a pressão vai aumentar, vai lá para cima. Mas se ele conversar cedo demais, ele pode parecer fraco diante dos olhos geopolíticos. Então, é um paradoxo aí. E vale também ressaltar que a China ela já está tentando se proteger. Diante da realidade de que os Estados Unidos estão mesmo dispostos a seguir com tarifas pesadas, que segundo a Bloomberg Economics podem praticamente acabar com o comércio entre os dois países, o governo chinês começou a se organizar para fortalecer sua própria economia. Líderes chineses se reuniram no fim de semana em Pequim
para discutir como estimular o consumo dentro do país. A ideia é fazer com que os próprios chineses comprem mais, isso para manter as fábricas funcionando mesmo com menos vendas para o exterior. Então Xi precisa aí equilibrar sua imagem de força com a necessidade de cuidar da economia que está enfrentando dificuldades com a queda no setor imobiliário. Isso, né, a gente precisa nem comentar que abalou a confiança dos consumidores e reduziu também o valor de boa parte da riqueza da população. E não são só os líderes políticos que estão com o cabelo em pé, que não estão conseguindo dormir direito. Os bancos também alertaram para riscos. Grandes bancos do mundo, como o UBS, Goldman Sachs e Morgan Stanley, alertaram já que essas tarifas americanas, que são as mais fortes em mais de 100 anos, podem piorar ainda mais a economia da China, que já tem uma previsão de crescimento bem modesta de 4% para 2025. Então, se essa briga com os Estados Unidos continuar, o meu professor de karatê vai ficar chateado, mas a China tem algumas cartas na manga. Ela pode, por exemplo, desvalorizar sua moeda para compensar os efeitos das tarifas, limitar a exportação de certos minerais que são, né, importantes para a indústria global, ou também dificultar a vida de empresas americanas que operam na China. Mas olha só, gente, ao mesmo tempo, a China está tentando reforçar relações econômicas com outros países. A gente falou aqui recentemente de como essa guerra econômica, ao mesmo tempo, abre portas para a China buscar mais aliados. E no mês passado, ela já se reuniu com o Japão e Coreia do Sul para defender um comércio mais aberto. E também buscou aproximação com a União Europeia e o Canadá. Xi deve também visitar o Sudeste Asiático ainda esse mês, e a visita agora ganha mais importância, né? A China vai observar se países como Malásia, Vietnã e Camboja vão se aproximar dos Estados Unidos em busca de vantagens comerciais, o que poderia prejudicar os interesses chineses. Mas, gente, não é só questão de achar aliado por aí não, eles não estão jogando war, existe outro risco, olha só. Se os produtos chineses ficarem mais baratos e começarem a invadir os mercados de outros países, esses países podem adotar medidas para se proteger como tarifas próprias, o que implicaria ainda mais com a situação da China. Mesmo assim, especialistas dizem que a China não está querendo romper com os Estados Unidos de vez. Parece que está só apenas marcando posição e mostrando que não vai recuar com medo. O objetivo seria então pressionar os americanos, mas sem fechar a porta para um acordo no futuro. Dessa vez, a China sente que está mais preparada do que na primeira guerra comercial com o Trump, isso é verdade. O país diversificou seus parceiros comerciais, o que diminuiu a dependência dos Estados Unidos tanto para comprar quanto para vender produtos. Hoje, para vocês terem uma ideia, menos de 15% das exportações da China vão para os Estados Unidos. Em 2017, esse número era 19%. Então, uma diferença aí grande para pouco tempo. A China também passou a importar menos dos americanos. Um exemplo disso é a soja. Os produtores dos Estados Unidos, que já dominaram esse mercado, viram sua participação cair para 20%, enquanto o Brasil ganhou espaço. Bom, tudo isso dá mais tempo para a China resistir até que os dois lados voltem a conversar. Wang Weiwei, professor e ex-diplomata chinês, acha que o fôlego de Trump pode acabar logo. Olha só o que ele disse. Na primeira batida do tambor, os soldados querem lutar, mas no segundo round, esse ânimo costuma desaparecer. Fecha aspas. Isso ele disse citando um velho ditado chinês. Ainda bem que tem essa informação, porque eu ia agora comentar aqui, nossa, tudo que eles falam é tão profundo. Que bonito. E bom, gente, notícias aqui de ontem. Vocês devem ter visto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aumentar ainda mais as tarifas sobre produtos vindos da China. Ele disse que se o governo chinês não cancelar uma tarifa de 34% sobre produtos americanos até hoje, dia 8 de 2025, os Estados Unidos vão impor mais uma tarifa de, olha só, 50% a partir do dia seguinte, dia 9 de abril. Bom, Trump fez essa declaração em suas redes sociais, dizendo que a China deveria retirar esse aumento de tarifas, que segundo ele é uma resposta a abusos comerciais que já acontecem há muito tempo. Não acho que essa tarifa vai se somar às tarifas que já foram anunciadas anteriormente. Bom, até o momento a embaixada da China em Washington não respondeu aos comentários de Trump. Esse é mais um sinal de que Trump está mesmo decidido a seguir seu plano de aplicar tarifas mais pesadas não só à China, mas a quase todos os países que fazem comércio com os Estados Unidos. Já no sábado anterior, uma tarifa inicial de 10% começou a valer, e outras taxas ainda maiores vão entrar em vigor à meia-noite de quarta-feira, atingindo aí cerca de 60 países. Inclusive, Trump avisou que se a China seguir com os planos de responder às tarifas americanas, os Estados Unidos vão, olha só,
cancelar todas as negociações com o governo chinês. Ao mesmo tempo, ele disse que vai começar conversas com outros países que também pediram reuniões comerciais. Essa série de anúncios causou instabilidade nos mercados, como a gente já discutiu, e as ações americanas ficaram voláteis e os mercados internacionais já tinham caído com as notícias anteriores. A moeda chinesa negociada fora da China também caiu mais de 0,5%, chegando a 7,3382 por dólar, logo depois da nova ameaça ser feita por Trump. Gente, o negócio tá complicado. Em breve teremos mais novidades sobre esse assunto e podem esperar notícias em breve aqui no podcast, porque essa história não vai acabar tão cedo. Bora dar uma lida aqui rápida nos comentários de vocês do último episódio? Ana Carolina Campos diz: o melhor jeito de saber as notícias de economia global. E diz que por ali tocou Luísa Manequim de Luísa Sonza. Obrigado pelo comentário, Ana. Vinícius Chaves diz assim: que sacanagem, justo na minha vez de ser adulto, a economia mundial tá ruim. O que me resta fazer é acompanhar o podcast. É isso aí, Vinícius. Não tá fácil pra ninguém. Pelo menos você provavelmente foi criança nos anos 90. Ou no começo dos anos 2000, né? Que já tá bom demais também. E Lucas Agnello diz: eu realmente não consigo entender como Trump, que teoricamente deveria entender de negócios, conseguiu se basear nessa conta de padeiro pra ferrar todo mundo. Antes do podcast tocou Where the Green Grass Grows do Tim McRae. Muito bom esse comentário. Eu não entendi, por que conta de padeiro? É um ditado isso ou você não gosta de padeiros? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo comentário e pela audiência de vocês mais uma vez. E até o próximo episódio, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.